Olá, olá para você que nos acompanha aqui pela Rádio Web da Defensoria. Eu sou Eduardo Fred e hoje temos mais uma edição do Entrevistas DPE. Nosso convidado é alguém muito especial, que é o professor Américo Lira. Ele que é doutor em História e professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Deixa eu agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e elogiar, a iniciativa, de fazer esse debate, essa discussão, sobre as Olimpíadas, um evento internacional, e, sobretudo, pelo caráter dela, tanto de cooperação, de união, de expressar uma fé, na humanidade, e também trazer com isso uma opção política. Essa própria expressão de fé na humanidade é um ato político por si só. Perfeito, professor. Vamos, já que você é professor de História do curso de Relações Internacionais da Federal, eu queria que a gente falasse um pouco do histórico das Olimpíadas. Como o senhor acha que, quando começou essas manifestações políticas, quando foi que a religião se tornou, de certa forma, um problema, manifestações religiosas dentro da Olimpíada? O senhor pode falar um pouco desse histórico para a gente? Olha, as Olimpíadas elas surgem com a intenção mesmo de indicar à humanidade a possibilidade de paz. Ela surge depois de dois grandes acontecimentos desastrosos, que fizeram com que a humanidade perdesse fé nela mesma. Estou falando das grandes guerras, que ceifaram vidas, que mudaram toda a estrutura do mundo, que mexeram na economia, quer dizer, mexeram na vida de todo mundo. E se criou, a partir daí, um grande medo de não tanto hoje, não tanto para a nossa juventude, para você que é um cara jovem, mas para alguém da minha idade, a ideia, sobretudo para quem veio anteriormente, a ideia de que era possível uma terceira guerra, uma aniquilação, quer dizer, uma vida pelo medo. Então as Olimpíadas elas surgem como esse ato político, de busca da paz e uma fé na humanidade. Então é um ato político e nobre ao mesmo tempo, que reúne, através dos esportes, diversas culturas, diversas histórias, que mistura, vamos dizer, no melhor sentido, que a palavra misturar possa ter, pessoas de credos diferentes. Quer dizer, você tem muçulmanos, você tem israelitas, você tem cristãos, ou ninguém, aquelas pessoas que não professam fé, hinduístas e tal, convivendo em um mesmo espaço na perspectiva do pacífico, na perspectiva, não vou nem usar a palavra tolerante, porque eu acho que ela é muito agressiva, na ideia de a gente tolera, não é tolera, a gente convive, a gente se abraça, a gente entende que existe algo de maior das nossas diferenças, e essa grandeza é sermos humanos. Então acho que as Olimpíadas elas surgem nessa perspectiva como um ato político, sim. A gente tem que distinguir o ato político de Estado do ato político de partidos para o ato político no sentido de afirmação de ideias, de propostas, de projetos. E o grande problema sempre é que a gente acaba sendo inocente, em imaginar que as Olimpíadas são puramente o esporte. É também o esporte. Mas o esporte ele traz com ele todos os sentimentos que a humanidade está sentindo, que ela estava experienciando, e problemas, que podem ser problemas internos de um país, mas que trazem impactos maiores. Vamos pensar aí eventos como que aconteceram nas Olimpíadas, pegar um só, que a gente pode pensar a luta do movimento Black Power nos Estados Unidos, que era uma luta pela afirmação do povo negro. Tudo bem que Black Power era um partido, efetivamente, que foi combatido duramente pelo Estado norte-americano, e foi liquidado por esse Estado, e que aflorou todo um sentimento racista, um sentimento de colonizados nos Estados Unidos, levando à morte um dos seus principais líderes, o Martin Luther King, e que não teria como não aparecer nos Jogos Olímpicos, e que aparecem,
e que são punidos, né? Então você vê aí como o elemento do poder está presente. A gente pode pegar casos recentes, a gente tem a questão, né, hoje da Palestina, que é uma questão que mobiliza o sentimento para um lado e para outro, né, que divide opiniões, mas que é fato. Tem crianças morrendo, sendo assassinadas, você tem mulheres. Os próprios atletas foram mortos. A família dos atletas, toda essa questão, né? Como você tira, te pergunto, Eduardo, como você tira isso das Olimpíadas? Não é uma bolha. Não dá para tratar como uma bolha, isso vai aparecer, você colocou muito bem. Imagina ali o atleta carregando com ele essa dor. Sabe? E ele vai expressar. É impossível não expressar. Né? E até aqueles que não sentem, assim, aqueles que não, melhor, não é que não sentem, aqueles que não viveram diretamente a desgraça. Estou falando dos próprios franceses. A recepção da delegação de Israel foi muito malquista, né? Foi muito questionada na França. Na mesma questão que entra casos como a guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Que a Rússia também já está fora do COI, e como assim Israel não está tendo todas as questões envolvidas, né? Exato, quer dizer, se a gente for pensar o critério guerra, o critério mortes, a conta não fecha, né? Sim. Porque um está fora e outro não. Quer dizer, é uma opção política. E entra muito numa questão, por exemplo, que não sei o que o senhor acha, nessa questão que é defendido de certa forma o que é feito por algumas pessoas, não por todos, que igual você falou, né? A maior parte do mundo fica pensando, tá, mas por que isso está acontecendo dessa forma? Mas entra muito nessa questão das pessoas pararem e pensarem, tá, não tem essa crítica de pensar, essa pessoa fez a manifestação religiosa, que é proibido pelo COI, de certa forma, mas como que a pessoa não ressarça, tipo, esse país está fazendo guerra, por que esse país eu não estou pensando, tá, mas esse país não devia estar envolvido, a visão vai toda, muda para o lado de, mas eu não posso falar de Jesus na Olimpíada, mas vai muito mais do que o senhor falou, né? Porque tem essa questão que são credos, são pessoas, são culturas diferentes, não é isso? Exato, e se você for olhar uma polêmica que aconteceu muito forte na França, que não envolve cristãos, mas envolve os muçulmanos, foi a própria postura da ministra dos Esportes na proibição do véu para as mulheres. Quer dizer, estão perseguindo os cristãos? Não. Se for para lá em perseguição, estão perseguindo os religiosos, que eu não acredito que seja isso. Tá? Não é perseguição. É evidente, são temas extremamente polêmicos. Né? Vamos pegar o caso brasileiro. A Raíssa, ela tem uma fé, e um direito dela ter a fé que ela professa. Né? Mas também é direito do outro não ter essa fé. Né? O outro pode não acreditar em absolutamente nada, o cara pode ser ateu. Sabe? Então, assim, essa postura laicizante que o COI traz com ele, eu vejo com bons olhos. Eu acho que é uma noção de respeito. Sabe? A Raíssa é respeitada no momento que ela respeita também uma outra fé. Né? É polêmico, extremamente, porque a gente lida com o lado não racional. Né? A fé é um salto no escuro. Então, quando você fala alguma coisa, as pessoas podem entender errado, né? E é evidente, quando você entende errado, a tua compreensão não é plena, você se revolta, você fala coisas, né? Mas assim, o que você colocou é importantíssimo, porque os dois elementos estão aí, sabe? Eu acho que a fé é indissociável do homem. Tá? Eu acho que o homem é um animal de fé, sim. Ele pode não professar uma fé religiosa, mas ele pode ter uma fé em outras coisas, sei lá, uma fé política, uma fé numa ideologia, a fé nele mesmo, né? A fé na condição humana, não sei. Né? De alguma forma a gente precisa ter essa esfera de um conhecimento não racional que nos dá uma experiência de vida, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar disso, né? No sentido de respeitar o outro, que é diferente. Claro. O outro caso também que ficou meio que entrou, que as pessoas falaram um pouco, foi que um dos surfistas, o Chumbinho, ele levou uma prancha que tinha a imagem de Jesus Cristo. E o COI também não permitiu que ele levasse essas pranchas para as competições. Porque justamente nesse termo do que é o COI. Eu fico pensando nesse sentido de... Mas tem a regra, todos os atletas do mundo sabem que tem essa regra. Porque que alguns... Eu entendo, igual você falou, essa questão de fé, cada um tem sua fé, talvez isso ajudasse ele na competição,
mas pode ser também que a outra pessoa fique ofendida com o que ele está fazendo, né? Igual você falou, nos Jogos de Verão do ano passado, 2023, foram proibidos as próprias atletas da França, que eram muçulmanas, usarem o hijab. E as atletas que iam defender a seleção da França em qualquer esporte que seja, não puderam exercer sua fé, de certa forma. E com isso, a própria seleção da França perdeu as melhores competidoras que tinham ali nesse sentido. Isso é muito bom que você colocou. Nós temos um país, um continente, acho que a região sul-americana, ela é uma região de forte presença da fé, sobretudo a fé cristã, né? Mas assim, países... Vamos pegar a França como exemplo. Eu me lembro que em 2000 e... Deus, quando é que foi isso? Acho que lá para 2018, 2019, eu fui convidado para apresentar um trabalho, estive lá. E, assim, é um país de forte tradição laicizante, porque é um país que defende fortemente a liberdade, né? Não estou falando que é perfeito. Claro. Tá? Mas eu me lembro de entrar em prédios públicos. Eu entrei na Paris 2, por exemplo, que é a Sorbonne. Você não tem nenhum paramento que lembre religião, né? Eu me lembro que já naquela época havia uma forte contestação por parte de muçulmanos, das mulheres muçulmanas, pedindo o uso do véu, né? Não é do véu, do lenço, eu sempre esqueço o nome. O hijab. Hijab, né? E aquilo criou um sentimento monstro, né? E assim, mas por que eu coloquei isso? Países como França, Quebec no Canadá e outros têm muito forte essa coisa do laico, né? O Estado é laico, portanto o Estado não tem vínculo com nenhuma religião. E isso é importante no sentido de, ao não ter vínculo com nenhuma religião, ele protege o direito de todos poderem manifestar sua religião, sem o risco de perseguição, sem o risco de violência, de algum rechaço, né? Então, assim, por que eu coloquei esse exemplo? Eu acho que ele dá uma dimensão de como nós não estamos acostumados a lidar com o outro. Acho que a gente tem uma dificuldade na alteridade, né? Eu tenho a minha fé, mas assim, se há uma expressão de proibição, essa expressão não é só para mim, ela vai ser para outros também, sabe? E se há um consenso e o COI ele tem autoridade para isso, sabe? A ideia é, eu tenho que respeitar, né? Até porque se eu quero ser respeitado, eu preciso respeitar primeiro, né? E igual, como você é professor de Relações Internacionais, também entra muito essa questão do que é legislação em cada país, né? Sim. Do que é lei em cada país, de como as pessoas, igual você falou, na França, a gente entra em local público e a gente não vê aparato religioso. Já aqui mesmo, em Boa Vista, por exemplo, mas depois a gente entra nos lugares e a gente vê muito aparato, vê muito essa fé. Os próprios donos de empresas fazem questão de mostrar a fé que tem nesse sentido, né? Então eu queria que você falasse também dessa visão do senhor como professor sobre a relação internacional especificamente. Como isso essa proibição, entre muitas aspas, que não é uma proibição, é uma indicação que ser feito, né? São para manter essa boa paz, igual você falou no início da entrevista. Eu quero que a gente fale um pouquinho mais sobre isso, como que isso é essencial para que as pessoas consigam conviver ali. Por exemplo, o exemplo da Copa do Mundo que eu lembro bastante, que teve o confronto que foi Marrocos e Espanha. E a gente sabe que, historicamente, tem todo um processo no Canal da Mancha, todas as coisas que aconteceram ali. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre... Voltasse um pouco para a gente se aprofundar um pouquinho mais, que eu acho muito interessante esse ponto. Olha, só para passar para isso, eu vou fazer uma lembrança, claro, né? A nossa Constituição tem, né? A palavra Deus. Né? Então, assim, para reforçar o nosso dinheiro tem Deus, seja louvado. Exato. Né? Então, só para reforçar o que você colocou muito bem, né? O que acontece? Quando a gente fala em sistema internacional, vamos pensar países, organizações, né, interagindo, ele precisa ter um ordenamento. Se não tem ordenamento, você tem uma bagunça, né? O que, em termos teóricos, a gente chama de anarquia, né? Então você precisa ter um ordenamento, você precisa ter uma distribuição de poder, né, para tentar, se não conseguir impedir as guerras e conflitos, pelo menos você ser capaz de criar paliativos que possam, inclusive, salvar vidas, né? Então, por que eu digo isso? Porque as relações elas precisam ser racionais. Sabe? Se você for mediar uma relação por questões religiosas, a história do mundo está repleta disso, né? Está repleto disso. Você tem as piores guerras.
né? Você tem o pior gesto de violência, né? Exatamente porque você perde o campo da racionalidade. Tá? Pegar um exemplo aqui de alguém que eu gosto muito, né? O cardeal Richelieu, cardeal católico. Ele, quando ministro na França, né? Isso ali no começo do século XVI e tal, ele soube separar quem era o cardeal, quem era o político. Tá? E ele entendia, foi dele a ideia de que eu faço melhor para a França. Então, quando eu faço melhor para a França, eu não estou fazendo melhor para a França católica, ou estou fazendo melhor para a França evangélica, eu estou fazendo melhor para a França. Tá? Então, não me importa a fé, não me importa o credo político, me importa o seguinte: você pode ser católico, pode não ser católico, pode ser ateu e francês, então eu defendo a França. Né? É o que se convencionou chamar de razão de Estado. Tá? Não entra religião aí, é razão de Estado. Uhum. Né? Então, por que eu digo isso? Porque você cria, a partir daí, convenções, você cria mecanismos que permitem o bom viver, tá? Que inclusive orientam as guerras. Tá? Vocês vão pensar África, onde você teve muitas guerras não convencionais. Até hoje, passado anos do fim de guerras, você vê pessoas perdendo perna, por exemplo. Porque tem uma mina ali, o cara anda e pá. Né? Em guerras convencionais, os estados são obrigados a dar mapas. Então, quando o estado perde uma guerra, ele é obrigado a dar um mapa das minas para que as pessoas tirem as minas, para que o estado tire as minas e as pessoas possam transitar e possam reconstruir livremente as suas vidas. Né? Então, assim, repara, eu não estou falando aí em aspecto religioso. Estou falando de estados, eles são racionais. Eles guerreiam, eles matam. Tá, isso está no jogo. Mas dá uma possibilidade de reconstrução. Então, as motivações são várias. Já teve motivação religiosa para a guerra? Já. Né? Só que guerra, por exemplo, é uma coisa muito pesada. Né? Daí a própria noção de Olimpíadas. A gente vai competir, mas não para matar. Há uma competição. Vamos dizer assim, é uma guerra. Né? Quando a nossa equipe está em campo, ela não vai para perder, ela quer ganhar. Então ela vai fazer o melhor possível. Ela está buscando um objetivo, que é o ouro, que é o prestígio, né? E isso representa que alguém tem que perder. Uhum. Tá? Você não tem 1-1, 2-2, 3-3. Não. Alguém vence e alguém perde. Só que você não vence perdendo a tua vida ou perdendo o teu estado. Né? Então, volta aquela ideia da fé na humanidade, né? Porque a gente sabe que essa mesma humanidade já fez coisas que não são tão agradáveis. Ela fez coisas muito legais, mas fez outras que também não foram tão legais assim. Né? Então, o que a gente precisa ter a dimensão é que existem esses acordos e os acordos são assimilados pelos Estados. Isso não quer dizer que o Estado vai perder a sua legislação, até porque a sua legislação interna, ela é o controle das suas forças políticas, é uma expressão da sua sociedade. É aquilo que a sociedade entende como correto. Tá? E isso é um dos princípios das relações entre os países, entre as nações. O respeito à tua política interna. O respeito à tua sociedade. De forma muito, muito corriqueira. Você me convida para ir na tua casa. Eu tenho que ter modos. Eu tenho que saber o que me é permitido, o que não me é permitido, e respeitar. Eu não posso simplesmente chegar na tua casa, abrir tua geladeira, pegar uma bebida e você beber. Não, peraí. Isso é um profundo desrespeito. Traz isso numa expressão maior, num aspecto maior. Vamos voltar para a França. França sempre foi um país que mexeu com o mundo. Né? Se a gente fala da revolução que deu início ao mundo contemporâneo, a gente fala Revolução Francesa. Né? E você tem um forte elemento contestador, uma perspectiva muito clara de política entre eles. Assim, Macron pegou broncas incríveis ali dentro. Né? Então, assim, um país com uma tradição, com legislação, com percepções diferentes da nossa. Isso não quer dizer que ele é pior ou melhor. Mesmo na questão das aberturas das Olimpíadas, né? Uma coisa que eu ia entrar, por exemplo, essa que o senhor falou que
A França é um país da Europa e foi um dos países prepulsores das questões de, tipo, contra guerras, essa questão de eu quero liberdade, eu quero fazer as coisas do jeito que eu acho que seja certo. Mas entra muito disso quando bate nessa questão, por exemplo, com os países da América do Sul. Eu acredito que não só no Brasil, mas como todos os outros devem ter ficado perplexos nesse sentido do que estava acontecendo. Lembraram como ato de libertinagem, coisas desse sentido. Mas vai muito dessa questão de a gente é colonizado e eles são colonizadores. Então, eles estão, não sei, 300 anos à nossa frente em discussões e pautas. E é algo que a gente não consegue bater de frente assim de uma hora para outra, né? Com certeza. E eles têm uma relação com os bens públicos muito diferente da nossa. Sabe? A noção do uso do espaço público para eles é muito diferente. A questão do direito à cidade, né? Que as pessoas falam. Excelente. É muito diferente. Sabe? Eu faço questão de reforçar, não estou dizendo que eles são melhores que a gente, não é isso. Mas é o que você falou, eles foram colonizadores. E eles vivenciaram coisas que a gente não conseguiu vivenciar. Talvez nunca vivencie, né? E é normal, vai dar choque, é impossível. Imagina você ver um ato com deuses pagãos, né? E aí você faz uma alusão à Santa Ceia. Na verdade, ali não é a Santa Ceia, ali é uma outra representação. Eu não sou conhecedor de história da arte, mas um amigo meu me explicou. Ele chegou e falou, não, cara, ali não é a Santa Ceia, ali é um quadro de determinado autor que eles, né... Que justamente sabia que ia trazer essa dicotomia, exato, né? Entendi. E fizeram pela dicotomia, só que a gente leu errado. Ah, pô, eles brincaram com a Santa Ceia. Não, eles não brincaram com a Santa Ceia. Eles não brincaram com a religião cristã. Eles não mexeram com os cristãos. Eles provocaram. E a gente caiu na deles. Na provocação a gente caiu. Jogaram a isca e pescaram. Exatamente. Né? Porque fizeram mal à Santa Ceia. Não, eles não estavam falando da Santa Ceia. Eu não vou me lembrar agora qual o artista e tal que fez isso. Mas assim, só o ato de conseguir lidar com aquilo que a gente tem, que a gente chama de libertinagem, né? E eles entendem como liberdade, já mostra aí uma grande diferença de valores e de percepções. Né? É fácil lidar com isso? Não é. Mas é necessário? É. Até porque eu estou na casa alheia. Claro. Né? E essa questão da colonização entra muito que as provas do surf, voltando no surf de novo, elas estão sendo feitas em uma colônia da França, que é no Tahiti, que na França tem o mar, mas não tem ondas perfeitas. Falaram, vamos levar então aqui para 15 mil quilômetros de distância, que a gente tem uma colônia lá. É como se fosse a cabana de férias da França. Vamos botar o pessoal lá, né? E que mostra o caráter colonizador da França até hoje, né? Vamos ser sinceros, se você olha aqui para a América do Sul, nós temos a ex-colônia inglesa, hoje República Cooperativista da Guiana, a ex-colônia holandesa, hoje Suriname, e tem a Guiana Francesa, que é uma possessão ultramarina, quer dizer, a França não abriu mão, né, de ter a sua colônia. Isso diz muito sobre isso. Eu acho que entra muito, por exemplo, o senhor falou... A gente pode até trazer, por exemplo, a seleção de refugiados, que tem a seleção de refugiados na Olimpíada, né? Que o próprio Acnu apoia essas pessoas. E eu fiz uma ligação que ontem eu estava assistindo, por acaso, assim, eu geralmente não assisto TV aberta, mas ontem eu sentei e estava passando Profissão Repórter, com Caco Barcelos. Eles estavam falando justamente, eles estavam acompanhando o Médicos Sem Fronteiras numa missão de apoio às pessoas que estavam refugiando, saindo ali da Líbia, passando pelo canal, o canal ali até chegar na Itália. E eles acompanhando essas pessoas. E eu fico pensando que, até hoje, cada vez mais as pessoas parecem que estão cada vez mais buscando migrar, né? Que sempre traz essa questão da colonização. Foi a primeira coisa que eu pensei, foi a mesma coisa praticamente do que os navios portugueses faziam, traziam as pessoas não suportavam aquela dor, aquele sofrimento, pulavam do navio e iam atrás de, sabe, aquela ideia de que é melhor morrer aqui mesmo do que eu sofrer lá na frente, sabe? E eu acho que é impossível a gente desconectar disso, né? Sem dúvida. Quando a gente bota, por exemplo, voltando, a gente bota seleções específicas, uma seleção da Itália, uma seleção da França. A Itália tem o fascismo ali, né? Como base política há muito tempo. Aí a França já é um pouco mais dessa questão dessa liberdade. Aí, por exemplo, aí bota um país, a Palestina, que tem 8 atletas da Palestina competindo, bota Israel. Então, eu acho que cria-se muito disso, né? Que se não tivesse essa questão do que o senhor falou de uma lei específica do COI que coibisse esse tipo de manifestação, talvez não fosse pacífico como é. Com certeza. E não seria, pode ter certeza disso. Porque você colocou muito bem, a política está ali. Né? E você tem um retrato do que é o mundo. Quando você falou da Palestina e falou de Israel, por exemplo, o próprio tamanho da delegação diz muita coisa. Tem muita coisa sendo dita ali. Você está falando do tamanho e da força dos estados. Aliás, a Palestina não tem Estado, né? Mas você está falando, por exemplo, da força e do tamanho do Estado de Israel. Quando você tem
países que conseguem investir mais no esporte, você já está falando sobre economia. Ou seja, qual a projeção econômica e de poder de determinado país frente a outros, né? Vamos falar da África. Você tem vários países africanos que foram colonizados pela França e que até hoje são países que não são no nome colonizados, mas na prática são. Eles não podem ter um banco central. Se ele não pode ter um banco central, ele não pode emitir a própria moeda, né? Isso é um jogo lógico. Quer dizer, se eu não posso emitir e fazer a minha moeda, quem emite e faz a minha moeda, que no caso é o Banco Central francês, é quem manda em mim. Que eles podem a qualquer momento falar, não, a gente não vai mandar Exato. verba para vocês e segurar o dinheiro, né? Você quebra o país. Isso não vai estar no jogo. Isso não vai estar sendo ali visto, não vai estar em campo. Por exemplo, um jogo de futebol, isso está em campo. Uma quadra onde você tem o basquete, o vôlei, sabe, isso está ali. Porque você está trazendo nacionalidades. Sabe? Então, assim, e essas nacionalidades são construídas historicamente e elas trazem uma história. Tá? Fico pensando piadas do tipo, quem gosta de nazismo é o inverno russo. Então, você repara a menção, a ação do exército nazista na Rússia, que foi que o exército nazista foi frangalhos. Né? Então, mas você está lidando também com nacionalidades, com países. É como se fosse, acho que na Copa geralmente, né, acontece duelos tipo Rússia e Alemanha, a gente sempre tá lembrando desse tipo de coisa, né? A gente não consegue desvincular do que aconteceu no mundo. Né? Imagina eles. Imagina o sujeito, porque assim, vamos lá, você tem um jogador, né, tô fazendo exercício imaginativo. O cara tem uma família. Então, essa família tem uma história. Ele está levando essa história. Ele está levando um ódio, por exemplo. Pensar Israel e Palestina. Imagina um garoto que viu seus pais morrerem debaixo de uma bomba, que viu seu país em frangalhos, seu povo sendo humilhado. O que esse cara vai pensar de Israel? Se ele tiver a oportunidade de estar numa disputa com um israelense que não tem nada a ver com isso. Sabe? Talvez o cara seja até contrário a tudo que está acontecendo, mas essa pessoa de Israel, ela traz na sua condição aquela história que dá gatilhos muito ruins daquele palestino, sabe? Então esses elementos estão em jogo. Então por isso, mais do que nunca, sabe, você precisa ter sim regras. Reforço, regras em determinadas situações são extremamente polêmicas. Quando você junta a ideia de regra e religião, essa polêmica aumenta a enésima potência, né? Vira uma questão de... Voltando, né? Sempre com fatos históricos na frente. Exato. Fica uma questão como se fosse, sei lá, se torna uma cruzada contra o atleta, sendo que o atleta, de certa forma, sabe qual é a regra do comitê. É como se fosse disruptivo, ele tá a favor da religião nesse sentido. De novo, não julgando que tem religião, obviamente, mas... vira uma questão muito específica, né? E eu vejo muito isso, assim, como brasileiro, como a gente lida mal com essa ideia da negação, porque pra gente é muito comum, né, cara? Quer dizer, você tem o nome das cidades, todas elas são, sobretudo as cidades mais antigas, elas trazem o nome de um santo, né? A nossa relação com a fé é muito forte. Então, assim, isso não quer dizer que é bom, ruim, feio. É nosso. Faz parte da nossa construção identitária. Mas, assim, como a gente não consegue ter essa alteridade? Isso me assusta muito. Porque a Raíssa expressar sua fé, tudo bem. Tanto que o COI relevou isso. Parece que é algo relacionado a cada comissão, né? Também decide o que fazer ali, né? Eles relevaram, tal, né? Mas, assim, eu acho que a gente precisa laicizar mais o nosso Estado, sabe? A gente precisa ter a dimensão de que a fé, ela é do sujeito. Eu tenho minha fé, você tem a sua fé. Né? Pode acontecer das nossas crenças serem comuns e a gente cria uma comunidade. Está valendo. Se a gente não prejudica a outros, né? Mas o que vai estar por cima de tudo isso é uma coisa que se chama Constituição. Né? É uma coisa que vai ser a lei, que é o regramento.
E é isso que nos coloca em oposição a Jocói e nos dá uma falsa sensação, uma visão de tipo, estão perseguindo os cristãos. Tá? Ainda mais quando a gente fala do Brasil, né? Que, por exemplo, não entrando no mérito do que está acontecendo na Venezuela, mas, obviamente, a gente está mais perto da capital da Venezuela do que da capital do nosso próprio país. Verdade. Então, acho que isso cria também essa questão de a gente tem que voltar a pensar, né, no como foi constituído tudo aqui. Que foi essa questão, né? Foi como um país muito novo em relação a outros, um país colonizado, pegou muito do que era das constituições dos outros países e falou, vamos botar aqui na nossa, vamos ver o que acontece. Mas esbarra nisso, né? Esbarra nesse sentimento de que as pessoas não conseguem simplesmente... Claro que é importante, como a gente está comentando aqui, é importante a pessoa expressar sua fé, mas ela não consegue não expressar no momentos que não tem um porquê. Exato. Que é apropriado, né? A gente tem que ter esse bom senso, né? Que momento é apropriado? Que entra no mesmo caso se, por exemplo, né, um esportista muçulmano fosse fazer sua oração, que eles geralmente fazem nos seus dias específicos, durante uma competição, ia ser o caos, iam falar que, sabe, ia se criar toda essa discussão do terrorismo e tudo isso. Será que o próprio cristão não estaria falando isso? Exato. Sabe, eu fico pensando, porque, por exemplo, eu também assisti vôlei de praia esses dias, vôlei de praia feminina, as duas do Egito estavam com hijab. E, como eu falei, tipo, ano passado elas foram proibidas, pessoas foram proibidas de estar com hijab, etc. ali. Eu acho que isso entra nessa questão, né? Como ser religioso e não ser político. Sendo que, ainda mais quando se cede uma Olimpíada num país que é um país da Europa, que já tem outra concepção de coisas ali, tipo, tem seus preconceitos enraizados, tem essa questão da xenofobia, não dizendo que o brasileiro não é, mas, sabe? É dessa proteção do território. Eu acho que entra muito nessa questão, né? De saber os limites. Sem dúvida, isso é importantíssimo. Até porque, assim, o que você falou é a questão da nossa própria proteção, né? Eu acho que os atletas estão muito bem protegidos, os torcedores estão muito bem protegidos quando você tem uma postura firme, como teve o COI. E vem tendo o COI. É um elogio. Tá? Porque quando você pune ou você comenta de forma mais dura uma manifestação como a da Raíssa, você dá limites. Tá, eu sou pai, né? Tudo bem que a minha filha não é mais pequena, mas eu me lembro que ela pequena, e isso é comum a toda criança. Eu fiz isso, você fez isso quando criança, tal. A criança testa. Então ela vai até ouvir um não. Ela precisa dos limites. Então, pegando formalmente essa ideia, se não há punição, aquele passar dos limites não vai ficar só com os atletas. Vai para o torcedor. Vai para a família do atleta que está ali. Sabe? E isso, dependendo da situação, pode tomar contornos que depois, de feitos, assim, você não vai mais conseguir evitar, você não vai conseguir parar o negócio. Você não pode deixar acontecer. Né? E eu acho que, digamos, esse mal-estar criado ele foi necessário. Porque ele foi resolvido com racionalidade. De uma forma bem rápida também. Bem rápida. Foi célere, se resolveu ali a questão, pronto, passou, vamos seguir. Né? Então, interessante seria também da gente ser célere e falar, já passou, é passado, né? Vamos continuar torcendo, temos uma medalha, temos uma atleta fabulosa, a menina é encantadora, a menina é muito competente no que faz, então vamos continuar torcendo. Né? E vamos esquecer essa derrapada, né, que se teve no meio do caminho. Claro, eu acho que é importante a gente esquecer essa derrapada, porque a gente está falando também de uma adolescente, né? A gente não está falando de uma pessoa adulta. A gente não está falando de alguém com 30 anos que fez algo nesse sentido. Falar, mas tinha que ter uma noção um pouco maior desse tipo de coisa. É uma adolescente, né? Tá formando caráter, né? E já tem um peso nas costas violento, né? Então não vamos botar mais peso nela, não. Né? Deixa a menina voar, ela é fadinha, né? Deixa ela voar. Perfeito. E nesse sentido da Olimpíada, eu acho que é algo que enche os olhos de todo mundo. Acho que não tem uma pessoa que não acompanhe pelo menos um esporte de Olimpíadas. Antes da entrevista começar, antes da gente, eu estava acompanhando aqui com o meu colega de trabalho, a gente estava assistindo um pouco da ginástica. Porque eu acho que é algo que une as pessoas, né? A gente vê um país, por exemplo, a gente vê a Grã-Bretanha, que ninguém lembra, né? No sentido mundial, tá indo no esporte e indo muito bem nesse esporte. Eu acho que é isso, né? Essa questão de entender que os países têm as suas diferenças, têm sua religiosidade, tudo isso, sua constituição, mas no fim é isso, as pessoas estão ali pelo esporte, né? Exato.
E eu acho isso tão lindo, cara, sabe? Porque, assim, de repente você lembra, nós somos humanos. Então não importa se ser humano significa se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou gordo, se eu sou bonito, se eu sou feio, sabe? Se eu não tenho cabelo, se eu uso óculos, sabe? Tem alguma coisa além disso tudo. Tem alguma coisa além do cara ser cristão, do cara não ser cristão. Quer dizer, tem algo mais nobre. Não estou refutando religiões, não é isso. Mas esse mais nobre é o seguinte, nós somos humanos, a gente consegue rir, né, sei lá, de um evento, a gente consegue olhar e falar, puxa, eles jogam bem, né? Olha só como... E inspira também, sabe? Eu fico imaginando... Pô, já não sou uma criança, mas eu adoro ver essa luta de judô, cara. E quando você vê reações em que uma competidora, rival que vence a outra é capaz de se ajoelhar com a outra e abraçar para falar, cara... É isso, da próxima a gente tamo aí de novo. Né? Tamo aí de novo, da próxima é você, sabe? Então acho que isso traz um sentido de tamanha beleza que alimenta esse desejo de que a gente consiga viver em paz com as nossas diferenças, de que é possível construir a partir das diferenças. Eu acho que o esporte ele tem muito disso. Eu acho que o esporte... Eu já fiz judô e tal, né? Ele traz a capacidade de você se superar. Ou seja, eu perdi hoje, mas eu posso vencer amanhã. Porque eu errei aqui, eu posso, né, começar a trabalhar para não ter esse mesmo erro. Além disso, traz isso, que eu gosto de sempre reforçar, a ideia de que eu não estou aqui para destruir você, cara. A gente competiu, eu te venci, você está sofrendo, dá um abraço. Sabe? Não importa se você... é muçulmano, se você é cristão, se você é hinduísta, dá esse abraço. Nós somos humanos, sabe? Somos diferentes, nós competimos, sim, nós buscamos a vitória, mas isso não quer dizer que a minha vitória signifique a tua humilhação. A minha vitória não tem que significar o repúdio a tudo que você acredita. Sabe? Então, assim, para mim as Olimpíadas são uma das coisas mais lindas que existe, né? Primeiro, o esporte é muito lindo, né? O esporte como as artes, eu acho que eles trazem isso. Eles nos ensinam, inclusive, a perder. Nos ensinam a ter frustrações. E a sair das frustrações, né? E isso, em proporções como é a Olimpíada, é uma coisa que reanima, né? De repente, você tem uma guerra na Ucrânia, você tem uma desgraça no Oriente Médio, você está com medo de uma terceira guerra mundial. Porque você não sabe em que medida essa violência de Israel indo para o Líbano, atacando outros países, não vai ter uma reação do Irã, que é um país que tem bomba atômica. Né? Então, quer dizer, você começa a olhar e fala, caramba, eu vivi para ver uma terceira guerra. Né? E fico imaginando você, que é um cara jovem, pensando, caramba, vai ter uma guerra, e aí, como vai ser daqui para frente? Né? Como vai ficar? A gente vai ficar a grande desgraça que aconteceu depois da Segunda Guerra. E hoje assim, a tecnologia está tão avançada, a gente não tem noção da destruição, do grau de destruição que pode acontecer. De repente, no meio dessa coisa ruim, se você se pega vendo atletas, pessoas que você nunca viu na tua vida, talvez nunca vai ver, mas que você cria uma relação. Então, você falou da Raíssa, eu me lembro que eu estava torcendo por ela, cara. Eu cheguei a você, vou confessar para ti, eu estava torcendo contra as outras meninas que ganhar. Tipo, acho que todo brasileiro estava um pouco assim, né? Infelizmente, a gente não consegue circular nesse sentimento. Eu ficava, cai, deixa eu ganhar. Mas assim, repara como isso mexe. Então, é um alento, é uma coisa que mostra que um outro mundo é possível. Né? Que é possível da gente, no mínimo, é um alento. Né? E mais do que isso, é de você olhar e falar, pô, pode ser uma coisa legal, a gente pode construir. É possível, dali você vê que é possível construir pelas diferenças. Dá para sentar, conversar e achar um ponto em comum, né? Exato, a gente pode construir consensos. Eu acho que em termos de política internacional, e política de qualquer forma, né, é como a gente constrói consensos. A gente não tem que construir instituição. Tem diferença? Tem. Isso por outra pode ter uma guerrinha, alguma coisa tal. Mas assim, como que a gente vai fazer? Como é que a gente vai construir consensos? E os consensos são sempre racionais. Os consensos, eles precisam ser objetivos. Eles, por serem consensuais, né?
Isso vai ter que ser respeitado. Entra naquela questão, igual você falou antes, né? Talvez se a COI não tivesse tomado uma atitude em relação a falar, ó, vocês têm que lembrar que segundo tal regra, isso aqui não pode nas Olimpíadas. Pode se gerar, começar a deixar de ser algo tão amigável como é. Além dessa... Claro que a disputa, por exemplo, no campo de futebol, no campo, no tatame de judô, as pessoas não estão pensando, vou com calma, que a pessoa não quer ir com calma, ela quer ir pra ganhar. Você quer ganhar, você quer ir pum, você quer fazer o ipum. Tu quer ir lá e fazer a melhor nota possível. Eu acho que vai muito disso, né? Se não coíbe, se deixa acontecer, vai virar uma discussão. Vira essa discussão, eu sou evangélico, eu não vou disputar contra esse atleta que é muçulmano, porque eu não concordo com a religião dele, não concordo com o que faz. Perde a beleza. E você vai fazer uma outra afirmação, a afirmação de que para ter uma relação a nível de mundo, eu preciso destruir o outro. Perde sentido a Olimpíada. Porque a Olimpíada ela não está negando a disputa. O mundo é um mundo de disputa. Ela está afirmando a disputa. Ela está afirmando a disputa. Só que ela afirma o seguinte, é possível que a gente construa depois. A gente vai ter consensos construídos. Né? Vai ser possível disputar, vai ser possível vencer, vai ser possível perder, mas vai ser possível retornar e fazer de novo. Né? Então, acho que no momento que a gente perde essa dimensão da possibilidade de fazer de novo e fazer melhor, isso é legal também nas Olimpíadas, você vê que os países sempre querem fazer melhor do que o outro, né? Pô, ele fez isso, eu quero fazer de outra forma. Né? Esse país criou esse movimento, eu quero criar o movimento do Brasil também. Exato. Nesse sentido. Isso é bonito, cara. É legal você olhar e falar, pô, a gente está se superando. Se superar implica o quê? Que tem trabalho. Se superar, eu estou falando do ponto prático mesmo, né? Você está gerando emprego. Se superar, você está gerando tecnologia. Se superar, você está trazendo benefícios que depois vão ficar no país. Sabe? Que vão melhorar a vida das pessoas, né? Então, quer dizer, as Olimpíadas ainda conseguem ir além disso, né? Além do imaginário, das ideias, tal, ele vai para o campo econômico. Então, a gente vai destruir isso? Porque eu não consigo conviver com o outro? Porque o outro pensa diferente de mim? Mas... assim, cara, você tem a liberdade, você não pode fazer um discurso de ódio, isso é uma coisa. Mas a liberdade de discordar, sim, por que não? Claro. Professor, a gente já está avançando para o final, o bate-papo está muito bom. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem relacionada a essa questão da religiosidade das Olimpíadas. Dê uma mensagem para as pessoas que vão nos ouvir, falando um pouco, um resumo do que a gente conversou aqui, explicando que é importante, sim, a gente ter igual você falou, né? É importante a gente ter esses critérios, ter essas regras, ter um pouco mais sobre como isso é fundamental para a gente manter uma boa paz nos esportes, nesse sentido. Eu poderia dizer o seguinte, né? Que as Olimpíadas, elas representam, elas espelham com muita precisão e com muita beleza o mundo que a gente vive. Tá? Isso vai estar sempre expresso. Se em algum momento você teve atletas norte-americanos levantando o braço na postura do Black Power, né, do movimento Black Power, das Panteras Negras, você vai ter questionamentos sobre a Ucrânia, né, a guerra da Ucrânia, no caso da participação russa, da não participação russa e da participação de Israel, que também promove uma guerra. E isso é bonito também, porque mostra que as Olimpíadas, elas representam diversas culturas, elas representam diversas opiniões que são livremente expostas. Ninguém pode dizer que não existe a liberdade de opinião, ela existe. Né? Mas para garantia dessa liberdade de opinião, para garantia da segurança das pessoas, e isso vai além das Olimpíadas, isso vai no convívio da sociedade internacional, a gente tem que aprender, e a grande lição das Olimpíadas é que vamos ter disputas, é que nós vamos ter conflitos, eles são inerentes à condição humana, eles são inerentes às relações políticas, são inerentes, inclusive, às relações religiosas, que também são políticas. Né? Mas que a gente precisa aprender que é possível construir consensos. E esses consensos eles devem buscar paz. Tá? Eles não vão negar conflitos, não vão negar guerras, mas eles precisam sempre procurar a paz. Perfeito, professor. Queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Eu acho que estamos aqui de portas abertas para caso o senhor pense alguma coisa, isso aqui talvez fosse legal, então debater um assunto, a gente está disponível para isso. Queria mais uma vez agradecer o senhor por estar aqui. Olha, eu agradeço e mais uma vez eu quero elogiar jovens tocando um trabalho tão bonito. Estou vendo ali meu colega Ítalo, um trabalho tão bonito, tão importante. E isso me anima, porque eu vejo profissionais que estão trazendo uma discussão ética. Porque o raio de ação de vocês é grande, então vocês chegam a muita gente. Então, se a gente chegar e dar o convite
para reflexão, para de repente, é assim por quê? Isso é importantíssimo. Então, meus parabéns pela pauta, pela iniciativa e pelo trabalho de vocês. É isso, mais uma vez, muito obrigado. Esse foi mais um Entrevistas DPE. Hoje você ficou comigo, Eduardo Fred. Não esqueça de nos acompanhar no Spotify, no Deezer e no YouTube, tá bom? Até uma próxima. Tchau, tchau.